Então, seja bem-vindo a mais essa etapa do curso de paisagismo. Então, essa etapa aqui é de alguns efeitos, né, que a gente tem que estudar no projeto. A gente vai estar verificando alguns efeitos das cores, luz, da irrigação e também algum software para ajudar na montagem do jardim, que melhora na apresentação, tá certo? Ainda a gente vai estar passando bem rápido. É importante que algumas desses fatores eles requerem um estudo bem mais aprofundado que nós vamos estar passando aqui, mas a ideia é que vocês já possam entender o efeito da cor e da luz e da irrigação, para que vocês depois aprofundem dentro desses tópicos aqui, tá certo? Mas a gente vai começar por o efeito das cores, que é fundamental, né, esse conhecimento. Normalmente na área, quem é da área de arquitetura acaba tendo uma disciplina só para estudar essas cores aí, né? O efeito das cores, o efeito. A psicologia também tem algumas disciplinas voltadas a esses efeitos das cores. Inclusive, uma das áreas que aqui no Brasil ainda não desenvolveu, que é a psicologia do paisagismo, que na verdade trabalha a psicologia, o psicólogo, né? Isso no exterior tem bastante disso aí, na Inglaterra, na França, né? No próprio Estados Unidos, trabalha bastante essa psicologia do paisagismo. A gente sabe, né? Tudo que a gente vai estar passando aqui é psicologia, de certa forma, do paisagismo, das cores também, é uma psicologia, mas é um efeito fisiológico que esses elementos vão causar, né, na gente, né, nas pessoas em geral. E esse efeito ele pode ser variável de acordo com a faixa etária, né, que a gente esteja trabalhando. Isso é importante a gente entender. Tá certo? Vamos começar então a ver aqui a parte das cores, né, que é esse efeito, como que ele atua, né? Então, alguns fenômenos, né, dessas cores, para a gente estudar um pouquinho mais, né? Então, nós temos as cores quentes e luminosas, né? Que são o vermelho, o laranja e o amarelo, né? Então, essa cor, ela tem efeito excitante sobre o sistema nervoso. Ele acelera o sistema nervoso. Ele é estimulante, né? Quando você olha para algum local vermelho, se você tiver com sono ou laranja, né, essas cores muito vivas, isso passa pelas vistas, né, ativando o sistema nervoso, acelerando o seu metabolismo, tá? Nós chamamos essas cores de cores fortes, né? Então, que dado esses efeitos aí que acontecem com a gente. E nós temos também aquele outro lado que é as cores mais frias, né? Que entraria o azul e o violeta, né? Que ela segura esse efeito, ela te deixa mais, por exemplo, assim, mais fechado. Ela, em vez de acelerar, ela trava, né? Alguma coisa, você tem aquela sensibilidade de que fechar o olho, né? E o verde é a cor que nós chamamos repousante, né? Aquela que te dá aquela solta, né? Ainda bem que a natureza, a maior parte das cores, né? É o verde, né? Então, por isso que é normalmente as pessoas, no final de semana, procuram lugares, né, mais naturais, da natureza, o verde, que normalmente existe o equilíbrio, né, uma harmonia que vai ter entre o ritmo do seu metabolismo e o ritmo da natureza. E o verde é que traz uma boa parte desses sentimentos aí para nós, né? Então é importante esses efeitos aqui que acontecem. Agora veja bem, eu gosto sempre de contar uma historinha em cima disso aqui só para facilitar esse entendimento. Então, qual é a cor do esmalte que as pessoas normalmente vão usando? Então, normalmente nas crianças a gente coloca cores mais frias, né? Cores que seguram o metabolismo um pouco, porque a criança já tem o metabolismo muito acelerado. Imagine se você acelera ainda mais esse metabolismo com cores quentes, né? Ninguém segura.
E, ao contrário, a pessoa vai ficando mais velha, né? Então, as senhoras, ela gosta de cores vermelhas. Dificilmente você vai ver uma senhora mais de idade que gosta de esmalte, de batom, com cores frias. Sempre, cada vez, cores mais quentes. Porque o seu metabolismo já começa a ser mais lento. Então, precisa que alguma coisa estimule, acelere esse metabolismo para manter em harmonia. Ou seja, manter vivo durante o dia, manter mais alegre. A criança já tem essa energia naturalmente, em excesso, e ela precisa gastar. Mas se você acelerar isso aí, esse metabolismo, vai causar algum problema. Então, isso aconteceu, uma historinha que estou dizendo, no caso da casa da minha avó, que já estava, e do meu avô, com mais de 80 anos. A casa tinha uma grade na frente, as janelas, né? Eles, ainda que estavam dizendo o que queria, eles pediram para pintar a casa. E pintaram a grade toda de vermelho. Então, quando dois quarteirão, e o vermelho bastante vivo, de longe, né, os netos chegavam, já via, nossa, que grade vermelha, né, que feio que ficou e tal. No entanto, esse efeito para eles tinha um efeito importante, porque os dois que moravam sozinhos, né, então de manhã acorda, cores vivas, isso abriu o olho, alguma coisa que acelera esse metabolismo, já dá vontade de levantar e isso traduz em alegria, né, vontade de fazer as coisas. Ao contrário, as crianças quando chegavam, os netos, né, no caso já tinha bisneto, chegando, começaram a criticar. Ah, mas essa cor tá muito feia, muito regalada, de longe tá vendo, é muito feio. Na verdade, são dois efeitos, né, que tanto os dois estavam certos, quanto as crianças também estavam certas. Só que o efeito que causava ali, ele era diferente para os dois. A insistência dos filhos e dos netos, principalmente, foram tão grandes. Aí nós tínhamos aqui os filhos, que às vezes já estavam aí na faixa de 50, 60 anos. Então todos eles estavam ali no meio termo, não sabia se concorda ou não, parece que tinha razão. Mas veja, os netos que eram muitos, não, vamos trocar isso e tal. E a insistência foi tanta que acabou trocando essa cor, colocando uma cor mais areia na frente e tudo. Consequência disso, né? Acabaram, primeiro, contrariando, né? Tem o efeito de estar contrariando eles que queriam uma cor eles queriam, as crianças queriam uma cor mais neutra e eles queriam uma cor mais excitante, né? Mas consequência disso, os dois entristeceram muito, né? Então começou a levantar mais tarde e até iniciar um processo de depressão, né? Consequência, teve que voltar e pintar da cor inicial, né? Contrariou os netos, né? Mais duro mas quem mora lá eram os dois. Então isso é mais para a gente entender que esse efeito das cores, ele tem um efeito direto. E quando nós trabalhamos um jardim, nós temos que lembrar que quem vai estar morando lá e quem vai estar usando esse jardim não é você. Quem vai estar usando é quem está te contratando. E essas cores e o sentimento e a tradução que vai transmitir em termos de sentimento, você tem que pensar isso e estudar para a pessoa que vai estar lá. Tá certo? Qual que é o efeito de jardim? É claro que a gente pode usar de todos esses efeitos aqui dentro do mesmo jardim. Eu posso ter cores locais, né, que sejam de cores contrastantes, vivas, e locais onde eu posso estar usando o jardim para estar descansando, repousando ali, querendo relaxar um pouco, né? Então, esses efeitos, é importante que a gente saiba trabalhar e saber o objetivo de cada parte do jardim que a gente vai estar usando. Essa escolha tem que ser feita de acordo com o objetivo daquele jardim. Tá certo? Nós vamos estudar, vamos voltar a discutir um pouquinho mais disso aqui, tá? Mas vamos entender então outras cores, né, esses efeitos. Então, alguns fenômenos relacionados às cores, né? Quando eu trabalho as cores, por exemplo, o vermelho, o efeito em relação à distância é de aproximação.
Então, se eu quero dar sensação de espaço menor, eu coloco cores que a velocidade que esse estímulo acontece na gente é mais rápido. Consequência disso é que a gente tem a sensação que o espaço é menor. É uma sensação de aproximação, né? Então a planta esteja mais distante, mas com uma cor muito viva, a sensação que ela está próxima. Então é essa sensação, por isso que a gente sente esse efeito da aproximação. Então, efeito que nós chamamos, então, são as cores mais quentes, né, da temperatura lá. Então, o efeito psicológico, então, é estimulante, tá certo? Ele estimula essas cores. O verde já é o contrário. Ele já te dá uma sensação de afastamento, de área maior, de um espaço maior. Ele é um pouco mais frio, né, mais neutro, né? E consequência disso, né, você consegue sentir o frescor como se fosse um espaço maior ainda, né? Então ela te dá essa sensação psicológica de calmante. Então as cores calmantes, né, quando eu trabalho, por exemplo, no IFTM, o IFTM trabalha o verde. Isso foi pensado, de certa forma, para ser que trabalha com adolescente. Então, se você pega uma sala de aula para adolescente, coloca cores mais estimulantes, o professor não consegue dar aula, né? O aluno que já tem hiperatividade, ele não consegue nem sentar, porque então tem que se trabalhar, então por isso das cores mais calma, né? Mais calmante, mais tranquilizante para as escolas, tá certo? Hospitais, a mesma coisa. Você chega no hospital, né? Você já está preocupado, né? Que a pessoa está lá, está fazendo uma cirurgia, você está estressado e coloca cores excitantes, você explode, né? Então você precisa ter coisas mais relaxantes, mais tranquilizantes. Por isso que em hospitais normalmente trabalha cores mais frias, né? Então isso o arquiteto trabalha essa questão ali. O paisagismo também tem que ser trabalhado dessa forma, tá certo? No entanto, na parte de fora de um hospital é importante que às vezes tenha lá fora já tenha alguma coisa mais quente, que você está saindo para baixo, tá ruim e tal, saiu ali, você tem uma estimulada para você estar indo embora e continuar a vida, tá certo? Então, essas cores são importantes, esses efeitos a gente está estudando. O amarelo, a mesma coisa, né? Dá aquela sensação aí de aproximação também, que é a cor muito viva, né? Em vez de ser, ele é mais do que estimulante, ele é excitante, que irrita, na verdade, né? Uma cor muito viva. Então, esse cuidado a gente tem que tomar também quando você usa no jardim cores, contraste com essas cores. Então, dá para você ter uma ideia do vermelho com verde e aqui do amarelo com verde, são contrastes, né? Assim como o azul também é uma outra cor, no entanto, é uma cor bastante forte, né, o azul, mas ele te dá aquela sensação também, tanto essa com essa aqui, de afastamento, que é menos luz, né, que são jogadas aos nossos olhos, e essa sensação de estar um espaço maior, um pouco mais frio, mais calmante, né? Quando eu trabalho com as cores principais, né? O violeta, a mesma coisa, que são as cores principais, né, vamos dizer, do arco-íris lá, as cores do espectro, né? As cores limpas lá. Então, o violeta também dá uma sensação de aproximação, frio, né? Mas te dá uma outra sensação de cansativo, um pouquinho agressivo e deprimente, né? Eu não sei por que a maior parte dos caixões, né, se você for analisar, ele trabalha com essas cores muito no violeta. Exatamente para segurar, né? Mas pode dar ainda aquela sensação, para você não começar a rir, né? Você coloca vermelho lá no caixão, a pessoa fica um pouco mais alegre, não é um momento de, talvez você está sentindo essa alegria ali, né? Quem não esteja exatamente ligado àquela situação. Então, mas estimula esse estímulo, acaba pegando os demais que não seria o ambiente mais adequado para aquilo lá. Então, você se contém mais dentro do ambiente que é para você ser um pouquinho mais contemplativo, né?
Então, só para a gente entender essas cores e esses efeitos que é estudado então na psicologia e dentro da arquitetura e o efeito que a gente precisa, né? E aqui dentro no caso do paisagismo, esses efeitos aqui que a gente trabalha e o efeito psicológico também nós temos que entender. Quando eu trabalho as cores, nós temos o círculo de cores, né? Onde nós temos nos extremos, né? Nós temos, se eu pego, por exemplo, a transição aqui do violeta para o amarelo, está na cores oposta. Eu pego o vermelho e o verde, cores opostas, né? Então, quando eu trabalho essa distância, quanto maior a distância aqui nesse quadro, eu trabalho o que nós chamamos de contraste. Então do lado de cá nós temos as cores mais frias e do lado de cá as cores mais quentes, né? E aqui seria as transições. Mas aí a gente pode, dentro de cada grupo, né, de cores, né, dentro do grupo das cores frias, eu posso trabalhar essa transição entre uma e outra, nós chamamos aqui de combinação. Quando eu jogo cores nesse sentido, eu tiro a intensidade da outra, uma não destaca em relação à outra, né? Quando eu vou trabalhando cores próximas. Então, combinações são o uso de cores próximas dentro desse quadro aqui, que a gente chama a transição ou de combinação. E normalmente os efeitos dessas combinações, como nós vimos das cores diretas, o efeito de cada um, e a combinação delas também vai dar uma quantidade de efeitos que são estudados na psicologia, que eu vou passar alguns, né? Mas a gente vai, na prática, ela é muito maior do que eu vou estar passando aqui, tá certo? Mas aqui, pelo menos, os efeitos principais, para a gente ter uma ideia, né, para vocês pensarem isso no jardim de vocês, né, porque quando você chega no jardim e fala, senti bem, você tem que saber por que você sentiu bem, você tem que avaliar o quê? As plantas que estão ali, as cores e a distribuição, né, e a textura, que nós vamos falar um pouquinho, porque eu tenho que ter folhas maiores, grandes, finas, pontiagudas, tudo isso transmite sensações. Tá? Então, quando você olhar o jardim, você tem que estar verificando esses aspectos aqui, das cores. Ali está trabalhando combinação ou está trabalhando contraste. Né? Normalmente você você não trabalha no jardim ao mesmo tempo combinação e contraste. Não existe. Ou você trabalha combinação ou você trabalha contraste. Agora, e o efeito que você vai causar? Aí isso tem que ser estudado. Você tem que existem trabalhos da psicologia que foram feitos que você tem que se basear neles, né? Ou na sua experiência própria de você estar olhando e avaliando em você esse efeito, que eu acho que é o mais importante, porque os efeitos são infinitos, né? Então a gente tem que trabalhar, né, cada caso você verificar o que aconteceu com aquele arranjo que alguém trabalhou, que efeito que transmitiu em você. Aí você trabalha o que ele trabalhou naquele arranjo específico, né, para te dar essa sensação. Ou seja, a partir de hoje, tudo que vocês olharem, vocês vão ter um olhar, né, de avaliação. Por que esse efeito nesse ambiente? Por que eu estou sentindo mal nesse ambiente? O que é que o meu momento está me transmitindo? Né? Qual que é a minha relação com esse ambiente neste momento? Porque cada momento ele pode ser um momento diferente para você também. Porque hoje eu estou querendo um ambiente estimulante. Né? E isso na mulher ela tem uma sensibilidade muito maior do que o homem ainda. Por quê? Normalmente a mulher, hora que vai trocar de roupa, ela veste uma roupa, outra. E exatamente é isso aqui, é essa avaliação do efeito que está causando a cor com o seu psicológico daquele momento. Como ela tem essa variação hormonal um pouco maior, ela precisa dessas cores, né, para estar combinando ou dar aquele sentimento que agrada mais naquele momento, né? Então, isso aqui ocorre uma curva muito maior
do que no homem, que é um pouco mais estável, ele consegue ser um pouquinho mais frio. Se você pega cores, normalmente o homem trabalha com cores mais neutras, exatamente por essa estabilidade. Então a mulher vai nos extremos, das cores quentes e das cores frias. Ela precisa dos dois extremos, dado essa excitação que ela ocorre hormonalmente, né? Então, às vezes o jardim, ela teria que ter um jardim com ambientes diferentes, e cada dia ela está num ambiente de cor um pouquinho diferente para harmonizar a questão do seu metabolismo, né? Então, imagine aqui um escritório, né, com essa característica aqui. Aqui é um escritório onde nós estamos aqui trabalhando o quê? Cores vivas e contrastes. Então, estou trabalhando aqui, né, um rosear rosa, né, apesar de ser um rosa, mas um contraste entre as duas cores que conseguiu trabalhar. Nós temos um quadro aqui só com contraste. Então, é um ambiente que dificilmente alguém vai entrar num ambiente desse para dormir. Então, o objetivo específico de um ambiente desse aqui é para que as pessoas estejam acesas, né? Um ambiente que está ali para alguma coisa que vai estar fazendo, tá certo? Então, alguns escritórios são trabalhados exatamente para ter uma sala de reunião, para discutir algum negócio, onde você tem que estar mais com o cérebro mais ativado. Mas gosto é gosto, mas dependendo do aspecto da pessoa, ela vai sentir muito bem nesse local. Mas se pôr uma criança aqui, ela quebra tudo, com certeza. Não é um ambiente que uma criança para estar trabalhando. No entanto, se eu estivesse trabalhando um playground, eu trabalho isso aqui. Porque quando a criança está no playground, ela tem que ativar o seu metabolismo para ela aproveitar tudo que tem ali. Então, quando você trabalha, eu estou trabalhando, aqui eu coloquei uma sala, né, que é um ambiente bem diferente, mas se você trabalhar um playground, que é um local para criança, eu já trabalho isso aqui, que ela está ali para gastar energia. O pai leva ela para o parque e não está aguentando mais ela. Então, leva ela para o parque, esgota as energias, né, e volta para casa depois mais tranquilo. Né? É só dando um extremo aqui para a gente começar a entender essa questão das cores. Aqui um outro ambiente. Se a gente for analisar um ambiente bem mais sombrio, né? É um ambiente, mas de certa forma pode ser um pouco mais calmante, né? Onde você está no sufoco, você vai estar saindo para um ambiente desse aqui, você joga um freio, né, bem forte no seu metabolismo, né? Não é um ambiente de recuperação de um metabolismo, de um processo mais forte, mas é um ambiente de você chegar aqui, pegar esse contraste e voltar para um outro ambiente, tá? Mas é gosto, né? Então trabalhou aqui o quê? Um ambiente que trabalhou combinações, né? Transições suaves de cores. Então o efeito anterior é quando você olha esse totalmente mais fechado, você esfria, né, o seu metabolismo totalmente olhando para um ambiente desse aqui, tá certo? Então esse tipo de ambiente, esse tipo de trabalho de cores, né, que vai interferir na sensação do jardim, tá? Os dois são belíssimos, os dois são trabalhados cores, né, e aqui combinações, o outro contraste. Mas é complicado às vezes trabalhar. Aqui alguns jardins onde nós trabalhamos contraste, cores vivas, né? Então aqui, na verdade, ele está trabalhando um paisagismo com uma arquitetura. E quando eu trabalho uma arquitetura, eu quero chamar a atenção dessa arquitetura. Então, aí ele está trabalhando alguns tipos de contraste, né? Apesar de eu estar trabalhando aqui com violeta, mas ele conseguiu trabalhar uma ativação com uma cor calmante que, né, dentro de um ambiente que é bastante aceso. Ou seja, quando eu trabalho contraste, a coisa muda. Eu tenho uma planta, eu tenho uma cor que na verdade é mais deprimente, mas aqui eu estou trabalhando ela como ativação. Então veja, dependendo de como eu trabalho, eu criei um contraste. Nesse contraste muda o efeito daquela cor. Então esse é o cuidado que nós temos que ter. Né? Então aqui nós temos um ambiente também de contraste. Nós estamos com o vermelho e o verde, né? E são um contraste bem forte. Aqui a mesma coisa, cores contrastantes. Aqui eu tenho
veja bem, combinações, né? Uma combinação de amarelo, né? Em tons, indo para o cinza com tom azul amarelado. Um ambiente belíssimo, né? Fantástico. Essa combinação de cores que foram feitas aqui. Então, aí você vai lá, mas que tipo de sensação? Né? Então, na verdade, aqui eu tiro o reflexo da luz, é um ambiente mais árido, que não dá para se colocar muita planta, não é um ambiente de muitas plantas. Eu permaneço com a minha sensação desértica, mas com um ambiente fantástico, lindo, fantástico mesmo. Né? Então, veja a função das combinações aqui. Agora, outra sensação de cores também, isso é pesquisado pela psicologia. Então, nós temos um grupo de cores que são mais apreciadas pela maioria das pessoas. Não quer dizer que isso aqui, né, todas as pessoas têm preferência e não teria preferência por essas cores, né? Mas predomina as cores mais preferidas dentro desse grupo, onde nós temos aqui a preferência de 45% da grande massa das pessoas preferem o azul, né? Depois vindo o verde, o vermelho, o preto, né? Depois que vem para o amarelo, mas cores vivas, né? Essa preferência aqui. Mas quando eu passo, né, daquelas menos apreciado, poucas as pessoas, tem gente que gosta e é bonito também, não quer dizer que é feio, mas menos apreciada. Nós entramos aqui pelo marrom, né, que é a cor, né, que tem aqui um grande grupo que não gostaria do amarelo, o rosa, né, o cinza, né, apesar que o cinza, dependendo de trabalhar com ele, o chumbo, hoje, ele dá para se trabalhar cores fantásticas, né, depois o violeta, ou seja, o grupo de cores menos apreciadas seriam esse, né? Não quer dizer que você fala assim, não, mas eu, de tudo isso aqui, a que eu prefiro mais é o marrom, tá? Eu estou dizendo assim, em termos de grande maioria, tá certo? Dentro da psicologia. Então, e também você pode hoje estar gostando dessa cor e amanhã, dado algum acontecimento, você está com uma preferência diferente. Tá? Se a gente entender isso aqui, esses quadros de cores, então quando eu trabalho o nosso jardim, esse grupo aqui são mais trabalhados, porque eu vou atender, eu vou agradar uma quantidade de pessoas maior do que se eu trabalhar com isso aqui. Isso dentro da arquitetura principalmente, né? Trabalha-se muito nesse grupos de preferência para agradar massa, né? Então, agradar um número maior de pessoas. Agora, só para a gente começar a entender as combinações, o quanto ela é complicada, veja essa combinação. Nós temos cores que são cores vivas, contraste, mas essa combinação, esse jogo de combinações aqui, ela traz a sensação de amável. Quando eu trabalho esse conjunto de cores, né? Aqui, né, que eu já tirando o rosa, né, eu já trabalho o otimismo. Então são sentimentos diferentes que transmite com esse grupo, com essas combinações. Quando eu trabalho esse grupo aqui, é um ambiente de tranquilidade. Quando eu mudo o tom do marrom, já te traz um sentimento de segurança. Né? E quando eu inverto aqui a quantidade, né, ele já passa mais para o natural. Né? Então, veja bem, algumas cores que estão mudando totalmente o efeito psicológico que dá na pessoa. Agora, avalia, vamos pegar uma aqui, por exemplo, de otimismo, e esse aqui. A sua sensação dos olhos é aqui que você já fica um pouquinho mais nervoso, mais de que nós chamamos de um sentimento mais de avareza. Esse aqui já é um sentimento mais relacionado com o ciúme. Ou seja, veja a variação, né, de sentimento que as combinações de cores vão nos trazer. Por isso que eu digo, trabalhar um número de cores maior, muito grande, é muito difícil.
Então você tem que ter uma experiência. Ninguém vai começar a trabalhar jardim com combinações ou com um grupo de cores ou contrastes diferentes com cores muito grandes. Se você trabalhar isso aqui, você pode imaginar alguma coisa e sair outra. Você quer transmitir, por exemplo, aqui uma questão de tranquilidade, né? E de segurança, aliás, né? E vai ser simplesmente um ambiente apático, né? Ou tranquilizador simplesmente. Ou, veja bem aqui, quando eu trabalho aqui ciúme, vamos pegar saindo daqui indo para esse aqui, né? Então, olha aqui, infidelidade, egoísmo. Então, esse é o tipo, então é um tipo de sentimento que a gente não gostaria de ser estimulado em nós, né? Que o cérebro conduzisse a essa produção de estímulo que traduza nesse tipo de reação com o nosso cérebro, né? Então isso aqui não é fácil, né? Normalmente isso aí precisa uma série de parâmetros, né, para a gente avaliar esses efeitos e coisas que no Brasil não tem nenhuma faculdade ainda pensando em trabalhar a psicologia do paisagismo. Como se trabalha esses arranjos com as plantas, né? Na arquitetura já se tem alguma coisa, né? Mas no paisagismo em si, que é a reação da cor real da planta com esses efeitos psicológicos, né? Muito pouco, né? Então veja, olha aqui a quantidade de efeitos mudando, né, um grupo de cores apenas. Tá? Então a dificuldade de se trabalhar. Veja esse jardim aqui, um jardim que trabalhou com uma quantidade muito grande de cores. Então um jardim como esse aqui, né, qualquer planta dessa que morrer, isso aqui transforma numa bagunça. Né? Então, para entender e montar um jardim que isso aqui tenha sentido, né, e que transmita alguma coisa que você queira, é complicado. E ainda tem aquela questão que a planta nem sempre produz flor o ano inteiro. Eu tenho que prever que cor que vai ficar esse jardim nas demais estações do ano, tá? Para que eu tenha a sensação que eu desejo que esse jardim transmite. Então, para transformar esse jardim aqui no jardim da vovó não custa muito, né? Ele, na verdade, é um pouco mais confuso. Então, esse tipo de jardim aqui não é para qualquer um que venha trabalhar. Eu digo que eu, dentro do tempo que eu trabalho, eu não tenho condições de trabalhar esse tipo de jardim ainda, tá? É claro que tem paisagista que já está trabalhando com isso há muito tempo e consegue avaliar esses efeitos todo que está acontecendo aqui, tá? Então, teríamos que fazer um trabalho, ver se isso aqui realmente está transmitindo. Então, basta eu trazer aqui 30 pessoas, qual a reação que essas 30 pessoas tiveram, né? Aí ela vai, ó, primeiro efeito que ela entrou, ela analisa qual o efeito que você teve, otimismo e tal. Aí vem a segunda, vem a terceira, e eu trago um grupo para a gente chegar, né, que tipo de sentimento ou de reação que esse ambiente está transmitindo. Então é muito mais fácil eu trabalhar com um número menor de cores. Então, normalmente, para quem está trabalhando com o jardim, trabalha um contraste. Então, a própria natureza, aqui nós temos uma flor rosa, né? Bem que contrasta com verde. Então, mais nenhum outro contraste. Um rosto verde com verde e um contraste. Ficou simples de trabalhar. Então, isso aqui, com certeza, para todo mundo, está transferindo um ambiente de mais alegre, né? E mais estimulante, mas que também não é tão excitante, né? Por causa desse contraste e predominância do verde. Então, eu consigo transformar isso aqui, uma área bem simples, numa coisa belíssima, tá? Então, olha, por isso aqui eu trabalhei o quê? Combinações de verde. E um contrastezinho que tem aqui com vermelho. Então eu trabalho mais cores, um contraste apenas. Então eu trabalhei vermelho com verde. Aqui eu trabalhei o amarelo, tá? Então o que está me dizendo esse jardim aqui? Ó, predominou o verde,
No entanto, existe aqui uma escultura. Eu quero chamar a atenção para alguém ver essa escultura aqui. Então eu coloco esse contraste do amarelo com o verde para que isso estimule a pessoa. Olhou aqui, viu o amarelo? O cérebro é estimulado para que ele consiga estar vendo um branco ali, uma escultura. Caso contrário, ele não conseguiria, às vezes ele viria as plantas e essa escultura passasse desapercebida. Tá? Então, esse tipo de trabalho que a gente vai estar trabalhando. Nessa área aqui, ó, predomina cores muito claras. E essas cores muito claras, muita luz, ela é extremamente irritante, ela incomoda. Então, joga-se bastante verde para trazer um pouquinho mais de harmonia, onde os olhos saem dessa parte brilhosa e olha para o lado das plantas e te dá uma sensação de um ambiente muito agradável, né? Dado esse tipo de reação que vai estar transmitindo para a gente, tá? Então aqui, por exemplo, eu tenho, né, um ponto aqui que me chama a atenção, que colocou cor, né? Cores, mas não quis colocar o branco aqui, que poderia colocar o branco, incomodaria. Ele quebrou esse reflexo da luz um pouco, colocando um tom avermelhado, né, para jogar a luz, e que me deu um pouco de frescor para que a vista consiga passar por esse chafariz e visualizar o resto do jardim sem incomodar as suas vistas, tá? Então eu transmito, mostro o que está sendo mostrado, tiro as cores que incomodariam a nossa vista, tiro qualquer contraste dessa parte aqui, tá? Para que jogue eu consiga olhar um contraste aqui, um contraste ali, até uma combinação de verde com verde, mais um contraste, né, que me chame a atenção do ponto extremo. Então, daqui lá eu consigo ver aquele ponto porque eu tenho um contraste lá no final. Caso contrário, isso aqui passaria desapercebido. Quando eu jogo aquele contraste, ele chama em minha vista até lá no final. Tá? Provavelmente ele tem alguma coisa que dá flor aqui também, né? Que o jardim é muito grande, às vezes você não consegue ver. Mas ele chama atenção para esse ponto, para a gente observar essa parte do jardim, chama a atenção desse ponto e chama a atenção lá na extremidade final. Tudo isso foi trabalhado. E me dá também a possibilidade de eu estar olhando o jardim começando daqui e vendo o jardim inteiro. Não me cansa olhar esse jardim aqui o tempo todo, porque sempre tem alguma coisa chamando a atenção. Tá? Então, a distribuição de planta e cores, ela é importantíssima no jardim. Exatamente. Se eu tiro esse amarelo daqui, eu apago esse jardim total. Então eu fiz um contraste. Ficaria um jardim muito comum. E esse contraste que ele colocou dá a sensação do jardim mais importante. A mesma coisa aqui. Eu tenho um contraste aqui para estar olhando. Você não ficar com as vistas aqui, chamar atenção para cá, chamar atenção para esse ponto, né? E aqui também nós temos alguns contrastes que no caso aqui, umas alpíneas, né, que dá alguma flor também que chama atenção para esses pontos de visão, tá? Então aqui é a mesma coisa. Então a montagem do jardim é nesses pontos de visão que vocês vão estar verificando, essa distribuição. E a cor é tudo aqui. Se você não verificar as cores, o que esse efeito da cor vai estar transmitindo, não tem jardim, não tem planta. Então as plantas são escolhidas agora de acordo com as flores. Então no seu jardim você vai destacar qual é o ponto que vai estar chamando a atenção, o que você quer observar. Então naquele jardim que você jogou alguns maciços, agora sim, você vai escolher, eu quero uma planta vermelha lá no fundo, eu quero fazer um contraste de cá, né? Exatamente para que chame a atenção desse jardim. Ou que dê destaque a esse jardim, que valorize esse jardim, tá? Então, normalmente, para quem está começando o jardim, é mais fácil eu trabalhar contraste de duas plantas, de duas cores e mais nada.
Não trabalhe combinações, a menos que você trabalhe verde com verde, tom sobre tom, que na verdade aqui eu tenho 3. Se eu pegar, eu tenho um verde mais amarelado, um outro verde um pouquinho mais escuro e depois um verde bem com um tom bem mais escuro. Isso te dá a transição entre o verde, que te dá um certo destaque de cada planta e uma sensação boa também. Mas o contraste ele entra ali. Mas normalmente o verde a gente vai estar sempre fazendo essas combinações de verde, né? Mas melhor do que trabalhar cores, né? Combinações com cores vivas. Quando eu tenho o meu jardim e já está pronto, eu tenho as cores, eu quero chamar a atenção, né, dessas cores, desses pontos. Então, por exemplo, eu posso estar usando as luzes, né? Então aqui normalmente a luz está no chão, dando destaque para cada planta, para que esse jardim possa ser visto à noite também, usufruir dele à noite, né? E se eu coloco uma lâmpada em cima, eu tenho uma visão diferente. Então, esse destaque, eu destaco as plantas, né? Então ele fica, eu posso dar um embelezamento com ele. Quando eu tenho verde, eu posso dar cores, né? Intensificando as cores do verde, tom sobre tom, do vermelho, né? Às vezes eu tenho uma planta vermelha, eu posso jogar uma lâmpada vermelha para intensificar o vermelho. Em cada caso tem essa observação. Então eu tenho lâmpadas brancas e lâmpadas que tenha tons, né, que chame a atenção daquela cor ali para dar o destaque. Então a distribuição da lâmpada de luz não é simplesmente clarear o ambiente. Às vezes é dar ao ambiente noturno uma sensação diferente desse jardim, destacando tudo que tem no jardim. Não é porque a noite é um ambiente para ser curtido à noite. Não é um ambiente de luz. Então a luz não é para clarear isso aqui virar dia. Dia é uma coisa. Se você quiser ver o jardim durante o dia, você vem durante o dia. À noite, nós queremos vir ali para ter um ambiente muito diferente, tá? Mas eu quero que o jardim seja visto e destacado. Então nós temos lâmpadas de vários formatos. É claro que eu posso ter local que eu quero clarear bem, vamos supor que fosse um local para a criança estar brincando, né? Então, aí teria que ter luzes que clareia bastante naquele local. Então, nós temos formatos, né, de luminárias de vários jeitos que venha compor, né, o seu jardim também. Pode ser mais disfarçado ou a própria luz pode ser um enfeite daquele local ali. Ela vai estar compondo, ou ela vai ficar escondida, ou ela vai ficar compondo o ambiente, né, ali do jardim, tá certo? Então algumas ficam mais escondidas, um refletor que você não quer ver a luz direta, né? Nesse caso aqui eu estou mostrando uma luz direta, às vezes incomoda, né? Não é esse às vezes o objetivo. Então veja, todas as demais a luz não está indo no olho, ela está indo para o lado da planta. Aqui pelo jeito que ficou aqui a pessoa, pela disposição, às vezes pelo local, acabou vindo um flash de luz direto no olho. Isso aqui é ruim. Foi uma distribuição errada, ou talvez aqui não é um ponto de observação frequente. Às vezes o ponto seria mais aqui que a gente não veria. Tá? Mas para pegar o jardim todo, à medida que foi tirada a foto, acabou pegando esse, e acredito que tenha sido exatamente esse que aconteceu aqui. Tá? Então nós temos lâmpada que já protege, joga só para baixo, né? E na verdade isso aqui é um ornamento, né? Que vai estar uma arquitetura para um jardim. Né? Esse aqui já é um refletor que muito destaque, né? Você tem que ficar mais escondido. Normalmente esses refletores todos são à prova d'água, pode ficar à luz, pode chover, que não tenha problema. Nós temos alguns que não são para a parte externa, né? E tem uns que são para a parte interna. Então essa distribuição de luz também, no seu jardim, você pode trabalhar alguma coisa no jardim, se vai ser utilizada à noite e se vai usar ou não essa iluminação para destacar. Às vezes você tem um jardim residencial que você quer simplesmente destacar uma planta, né, um LED que você vai estar jogando ali, que às vezes seria suficiente
no seu jardim, na frente da casa e tudo, né? Mas aqui um jardim maior, às vezes já tem vários pontos de distribuição. Um outro ponto que então que a gente vai estar trabalhando é a irrigação. Nós temos que a irrigação, normalmente ela é feita, projetada antes do jardim. Então, às vezes eu coloco algumas plantas, as plantas maiores, e antes de terminar o jardim, a irrigação já tem que estar pronta. Né? Então, a árvore, arbusto, a gente coloca. Depois vem a irrigação. Depois para colocar as forrações e outras plantas. Porque normalmente a irrigação ela vai ser enterrada, vai furar seu jardim todo para passar tubulação, montar os aspersores. Então ela já tem que ser colocada antes de finalizar o jardim. Você nunca finaliza o jardim para depois você montar a irrigação. Então aí nós temos que verificar nesse jardim quais os locais, nós dividimos eles em setores, né? Então tem um setor que às vezes eu tenho que irrigar 2 vezes ao dia, né? Eu tenho uma área de um jardim desértico que eu vou irrigar 1 vez, 2 vezes por semana. Então tem setores diferentes, onde a irrigação liga aqui 1, 2 vezes por semana e aqui liga 2 vezes por dia. E a irrigação daqui não pode estar jogando naquele outro local. Então, ambientes diferentes. Eu coloco hoje, nós temos válvulas, né, que eu divido os setores e ele liga o setor que você quiser, o tempo que você quer. Então, de acordo com o tipo de planta, você vai programar, tem uma central que programa, vou estar mostrando, você vai fazer toda a rede de irrigação. Nós temos, é importante que a irrigação, ela atenda à necessidade de cada planta, se vamos supor que seja um gramado, ela tem que ser uniforme, porque se eu tiver um lugar que irriga menos, essa planta vai ficar desuniforme ali, ou vai secar, ou no outro ponto vai encharcar também. Então a distribuição é de acordo com a irrigação, a gente tem que saber, faz-se o projeto, né? No caso nós temos aspersores aqui, ó, que joga meia lua. Então para irrigação nós temos eles, que eu consigo fazer ela irrigando esse setor, coloco um aqui que irriga só nessa parte aqui, né? Então, um setor apenas, ou seja, eu não preciso jogar água na parte de fora. Se eu colocar no centro, né, ele joga dessa forma aqui. Ou seja, a distribuição, eu tenho que verificar também se não pega na planta, né? Então, eu tenho que imaginar toda essa distribuição dos aspersores para manter a mesma lâmina de água, né, ou a lâmina de água necessária para aquele setor. A mesma coisa para os demais. Então aqui normalmente eu coloco os aspersores nas extremidades e depois nas partes centrais para que um aspersor acabe pegando na base do outro, né? Sempre, veja bem, eu estou aqui, esse daqui joga no pé desse, esse aqui joga no pé de cá e de cá, de maneira que eu feche toda a área. Isso quando é aspersão, mas eu posso ter locais que são fitas de gotejo também, né? Então, vamos supor que eu tenho aqui uma área estreitinha, não tem como eu colocar. Eu coloco uma fita de gotejo ali fazendo a irrigação. Não sei se eu coloquei aqui. Esse aqui é um projeto, né? Um projeto um pouquinho maior. Então, é o projeto de irrigação dessa mesma área, com mais detalhe. No caso aqui no AutoCAD, é onde eu simplesmente coloquei toda a irrigação do projeto. Então, separar do projeto paisagístico do projeto de irrigação, porque senão vai ficar tanta coisa que ninguém vai enxergar nada, vai virar de onde que vem a água, já programa tudo isso, a central, quantas válvulas solenoide vai ter, eu posso irrigar esse setor junto com esse, vai ter bomba, não precisa bomba, a água da rua é suficiente, e assim por diante. Normalmente, para o jardim, nós temos esse sensor aqui, que permite... né? Tem várias saídas, tem saída para 2, 3, 4 setores. Eu venho e programo o tempo de irrigação para cada setor daquele. Então ele tem uma saída para um setor, outra saída para o outro e assim por diante. Então, de acordo com o número de setor, você vai comprar o programador para irrigação, né? E normalmente é ligado esse sensor, ele já tem um sensor de chuva, que se caso chover, ele enche de água e não aciona e elimina, né, o acionamento. E aí no outro dia você tem que ir lá tirar, né, eliminar
esvaziar o coletor de chuva para ver se vai ter irrigação ou não. Tem alguns que são programados que a própria evaporação joga essa água fora, ou um sensor de umidade. Ou seja, no horário da irrigação, que normalmente nos jardins, como a gente usa o jardim, amanheceu, a gente está entrando no jardim, a irrigação normalmente é feita às 6 horas da manhã. Aí você acorda às 6h30, já está tudo irrigado, tudo molhado, não vai molhar ninguém. Ou até um pouco antes, dependendo do dia. Então você programa, mas em alguns jardins, às vezes durante o dia, você tem que voltar à irrigação. Aí você é programado, às vezes 2 horas da tarde, um horário que esse jardim não tenha pessoas transitando ali, né, para se acionar o sistema. Mas naquele horário que vai ligar o sistema, se tiver água aqui, o sensor não vai ser acionado a válvula, porque ele anula aquela ligação. Então já compra o conjunto que vem o programador ligado ao sensor de chuva, que faz esse serviço. Então isso aqui vai ficar num lugar aberto. Então não há necessidade de você ir lá e ligar. Outros locais, às vezes, a pessoa tem que ir lá e ligar a irrigação e acompanhar se quanto tempo vai irrigar e desligar. Mas um jardim um pouco maior, né, ele tem que comprar esse conjunto. Normalmente vale a pena comprar esse conjunto, né? Um jardim, por exemplo, você pega um sensor desse aqui, vamos supor, para 3 setores, né, mais um sensor de chuva, só esses dois aqui vai custar, aí você fala assim, é muito caro, vai custar R$ 2.500, né, mais a chave contatora fica um pouco mais. Mas para um jardim pequeno, né, residencial, às vezes é caro, acaba afetando. Mas para um jardim maior, 3, 4 mil reais, né, no jardim, isso não afeta um jardim que vai 100 mil, 200 mil reais. Isso aqui acaba sendo nada no total do valor do jardim. Então, mas eu diria o seguinte, todo jardim eu colocaria isso aqui para não depender da gente estar indo lá ligar ou não, tá certo? Que só mostrando um detalhe, para cada setor, então eu tenho lá no jardim uma válvula solenoide, que ele aciona a bomba e abre o setor 1, 2, 3. Então isso aqui é o painel elétrico que sai um fiozinho que vai em cada válvula e cada setor, tá certo? Então de acordo com o sensor de chuva que vai acionar ou não a válvula. Que às vezes a programação joga de acordo com o time, ele liga, né, a corrente elétrica, mas como tem água aqui, a corrente é interrompida e não vai ser feito irrigação, tá? Então esse é o funcionamento, né, desse programador e das estações ali, tá certo? Normalmente tem uma bateria que se acabar a energia, o programador continua ainda funcionando, senão você perderia as programações. Então essa bateria, eventualmente, você tem que dar uma olhada. Normalmente uma bateria dessa dura anos e anos, tá certo? Mas o jardineiro tem que ficar atento, né, como que está essa bateria. Normalmente nesse painel aqui, ele já dá uma vida da bateria. Se você verificar que a bateria já está chegando uma carga que não completa, você, antes de perder a programação, você já vem e substitui a bateria. Então a programação é importante. Normalmente ele tem um programador hoje que pode ser acionado por controle remoto ou por próprio telefone. Você liga via um sistema via Wi-Fi, em casa você está viajando, vou fazer uma irrigação a mais, né, no setor tal, que eu substituí uma planta e eu preciso molhar um pouquinho mais. No celular você vai lá e programa e faz a irrigação também manual de qualquer setor. Então hoje isso aí é muito fácil, basta colocar um módulozinho que é colocado via Wi-Fi, ele entra em contato com a internet e a internet no seu celular e você faz toda essa programação também. Para montar esse sistema de irrigação, normalmente ele é montado antes de terminar o jardim. E normalmente esses aspersores, quando de irrigação, tem que ficar tampado. Então aqui é a superfície, né, do jardim, e o aspersor ele fica enterrado e a tubulação passa aqui numa profundidade, normalmente em torno de 30, 40 centímetros de profundidade, mais o aspersor, né, que a hora que você liga, ele por pressão, ele sobe, né, ele é acionado e sobe e faz a irrigação.
E no caso, na hora que eu quiser podar a grama, eu posso passar a roçadeira aqui, não pega e nem fica ali enfeiando o meu jardim e mostrando. Por isso que eu tenho que fazer essa tubulação, programar tudo para já estar lá no jardim, tá? Então aqui você distribui a rede de acordo com os aspersores, você vai distribuindo toda essa tubulação e montando esses aspersores, acerta o terreno, depois que você vai vir com a grama montando e eventualmente às vezes você tem que fazer uma limpeza aqui do lado, né, para não atrapalhar às vezes até o próprio aspersor e nunca deixar a terra sobre ele, mas normalmente é tranquilo isso aí, ele é feito para estar no chão mesmo, tá certo? Aqui é um detalhe dessas falmas, nessa tubulação, nessa rede, ela tem que vir tem que ter uma caixinha que a gente tem que programar em cada local, a fiação vai ali para acionar aquele setor. Então, por exemplo, que eu tinha aqui, ó, esse setor. Então eu coloco um solenoide, uma caixinha com solenoide chegando aqui para ligar esse setor todo. Né? Então, fica uma caixinha aqui, outra caixinha com a rede principal aqui e outra caixa nessa rede de cá, tá certo? É onde fica a solenoide ali. E é uma caixinha que fica normalmente enterrada, né? E normalmente ela é de plástico e toda que protege essa área com sistema de dreno, caso entrar alguma água aqui, a água deixa para consiga percolar aqui, né? Drenar o excesso de água, tá certo? Então essa é a programação da irrigação, né? Que tem que ser feito, né? Então aqui nós temos alguns tipos desses aspersores, raio, né? Nós temos aqui a pressão, né? Por exemplo, aqui para um aspersor, por exemplo, nós temos a pressão de trabalho dele e ele vai estar a vazão que vai ter tá ali, né? E no caso aqui a vazão por hora de acordo com a abertura máxima ou mínima, a pressão que você pode estar colocando, aumentando um pouco mais. Tá? Então nós temos vários modelos, né, vários modelos, nós temos esse aqui, vazão progressiva, né, vai aumentando a pressão e a vazão vai aumentando também. E eu tenho o raio que pode aumentar também com a pressão. Nesse caso aqui não tem o raio nessa tabela, mas dá para a gente verificar aqui a pressão, não, a litros por hora, né? Isso aqui, quando eu estiver utilizando uma abertura de 45 graus, ou seja, 45 graus, esse aspersor aqui ele vai estar girando nesse sentido 45 graus, mas eu posso ajustar a variação, né, de abertura aqui, né, ela pode ser variável, né? Então, eu posso ter 45 graus, pode ter 90 e até os 360 graus. Então, de acordo com esse raio aqui, né, eu vou ter uma vazão maior também, né? Eu vou ter que deixar um tempo maior, né, para ter a mesma lâmina, porque o furo é o mesmo. Então, se ele joga só nessa área, ele joga mais água. Então, eu teria que colocar, às vezes, um furinho um pouco menor para diminuir a vazão, porque ele está jogando só nessa área. Mas se eu estiver jogando já de 90 graus, a área já é maior. Se for 360, eu posso estar mudando essa vazão. Mas, normalmente, você ajusta, vai girando aqui o bocal e ele vai aumentando essa abertura, né, e essa vazão também, tá? Então, desde que a pressão mantenha constante, né, a gente vai poder estar utilizando. Então, nós temos o aspersor, né, subterrâneo, que fica enterrado até aqui, e essa parte aqui sobe. Aqui, ó, mostrando aqui também um outro detalhe. Então, ele fica enterrado até essa parte. Esse aqui é a mesma coisa, né? É claro que esse aqui é de uma vazão muito menor, esse aqui também é um raio. Esse aqui normalmente tem um raio em torno de acordo com a coloração, a gente pode trocar esse bocal, nós podemos ter um raio de 2 metros, 3 metros, né? E esses aqui já são raios que chegam aí em torno de 7, 10 metros de raios, né? De acordo com o tamanho, tem vários tipos de aspersores aí. Então eu vou ter que verificar
no catálogo e fazer meu projeto e escolher a pressão de trabalho que ele vai estar trabalhando e escolher o aspersor indicado de acordo com a avaliação do local. Então seria isso a parte de irrigação, né? Eu não coloquei gotejo aqui, mas gotejo é a mesma coisa. A gente normalmente na área de agronomia está acostumado, né, a trabalhar com esses gotejos. No caso do jardim, a única especificação diferente é que esses aspersores que ficam enterrados, né, na área do jardim para não ficar exposto ali. Até em algumas praças também, mais públicas também, acontece que é importante que esses aspersores sejam enterrados, senão as pessoas vão roubar também. Ele estando escondido fica mais difícil, a pessoa não vê o aspersor só quando está ligado e acaba dificultando aí a possibilidade de roubar esses aspersores também. Agora a gente vai estar trabalhando aí a parte de software, né? Que as possibilidades que tem de uso, né? Para você estar trabalhando. Existem software bem comum, isso aqui é um software que até de desenho comum, até um Paint você trabalha e faria, né, um projeto, né? Mas nós temos software no mercado, vários, né, que de graça, né, que dá para você trabalhar, né, fazendo um jardim dessa forma e já atende, né? Bastante. Isso aqui é um software, inclusive, de eletricidade, né, que eu estava usando. Né, e deu para fazer esse projeto aqui. Esse é um projeto da escola, né, que até inclusive agora já arrancaram todo, não tem nenhuma planta mais, né, acabou deixando morrer ali. Mas são software bem simples que dá para se trabalhar, né? Então aqui a mesma coisa, né, que foi trabalhado com esse software. Basicamente eu só faço linhas nele e coloco numa biblioteca, tem algumas plantas. Essa aqui é a frente, a escada, é o projeto da escola, né? Que é a entrada principal, né? Acho que na época que não sei se tinha entrada lateral, certo? Depois foi feita uma acessibilidade aqui, não, acho que já é acessibilidade aqui, ó. Né? Então tem a escada, então o projeto do jardim foi feito. É um projeto bastante simples, né? Então, onde foi colocado aqui as plantas, atende, né? É melhor que às vezes, mas também poderia desenhar um projeto desse na mão. Mas como é escala, dá para se trabalhar. Vários projetos, né? Que o que interessa, na verdade, não é o desenho. O desenho é o que você trabalhou no jardim, né? Então, aqui é a entrada da escola, que foi feito o jardim, né? Aqui uma da biblioteca, né? Nossa biblioteca foi feito o jardim interno, né? Então, não sei nem se existe ainda essas plantas, isso aqui foi logo, tirei a foto logo em seguida que foi montado o jardim, as plantas no início estavam ainda em pegamento, esse aqui também, mas aqui uma outra área da biblioteca também, da universidade que foi feito, né? Então um pouco mais simples, mais um projeto que interessa é essa visão, né, de quem está vendo, de que área e quem está usufruindo do jardim. Então a gente tinha uma visão da biblioteca do outro lado e nessa entrada aqui também, que tem a mesma visão. Você olhando daqui para lá e de lá para cá, você consegue visualizar o jardim. Isso aqui é uma outra praça. Esse aqui é inclusive de florestal que foi feito, mas no caso não está dando a manutenção, né? Então acabou tirando um pouquinho da estética do jardim, que isso aqui era para ser feita a topiaria. Então acaba mesclando um pouquinho as plantas que estão ali. Aqui um outro software, né, que nós estávamos utilizando, esse aqui é um software, são software pago já, né, que é o Photolent. Então simplesmente é um software que serve para você fazer coisas rápidas. Por exemplo, aqui ó, eu estou a chegada da área, né, da entrada da casa, tirei uma foto e na própria foto eu trabalhei o jardim, tá? Então eu consigo desenhar em cima da foto, né, e programar o meu jardim. Então essa mesma área, depois que eu tirei a foto, né, jogo nesse software e faço. Eu tenho a biblioteca de plantas, né, e foi feito o jardim aqui. Coloquei um piso,
né? Coloquei um paralelepípedozinho, limitando a área, né? E montei o jardim. Então veja a área como estava, já tinham algumas árvores, né? Eu só joguei o jardim aqui, tá? Eu não sei se eu tenho um jardim depois de pronto também, mas então aqui é aquela área, depois, né, com mais detalhe e com jardim. Deixa eu ver se eu coloquei. Não, aqui também eu tenho ainda, não tenho ainda com as plantas definitivas, mas foi feito esse jardim lá no local, tá? Então aqui é uma visão desse programa, né, que é o PhotoLens, né? Então ele te dá as bibliotecas para você colocando, limitando, dá opções de piso, né? Só que são softwares um pouquinho, né, que é fazer trabalhar a fotomontagem, né? Mas para projetinhos pequenos, né, então você não vai perder tanto tempo, atende bem, né? Então, ou até para você trabalhar a primeira etapa do projeto, depois você tem aqui aquele projeto aqui, né? Aqui é o projeto depois de executado, né? Foi montado, né? Então aqui já tem o projeto já implantado, né? Feito com esse software aqui. Então acabou ficando legal, né? Então bem parecido com o projeto e aqui o real depois, tá? Então olha a diferença desse ambiente e desse ambiente, né? Olha que chique que ficou aqui essa entrada, né, desse escritório aqui. Aqui nós temos uma área, né, um rio passando, né, da prefeitura aqui. Então um ambiente todo desvalorizado, né, um rio de qualquer jeito. Então veio bater uma foto e em cima dessa foto, né, trabalhou-se o jardim aqui. Olha a diferença dessa área e essa aqui posteriormente, né? Colocou até um carrinho aqui que o programa dá para se trabalhar. Ele dá para, veja, dá para se colocar sombra, projeção de sombra, né? Você colocando o sol ali, né? Do paralelepípedo, mas que acaba dando para fazer coisa bem interessante. A mesma coisa, uma outra área aqui, uma outra foto daquela área, né? Aqui temos aqui a área para ser trabalhada. Então você tira uma foto, né? E coloca a planta e dá até para você colocar a projeção dele na água. Então isso aqui é tudo do projeto, não é planta real, isso aqui é as fotos, né? Então que se trabalhou, o caminhão continua lá, né? E você trabalhou o projeto total. Mas se você quiser tirar, às vezes, se o caminhão estiver atrapalhando, você consegue lá no programa retirar e fazer o projeto também, ok? Mas quando você começa a sofisticar um pouco mais, você precisar mais detalhe, né? Você quer uma visão 3D, aí você já tem que estar trabalhando programas, né, 3D. Então, aí no caso, o mais comum que todo mundo trabalha, né, é AutoCAD. Eu digo o seguinte, quem for trabalhar na área de paisagismo, você tem que aprender o AutoCAD, não tem como. Por quê? Os arquitetos, os engenheiros trabalham com a parte arquitetônica em CAD. Mesmo que você não domine tanto o CAD, você tem que alguma coisa você vai ter que estudar, né? Porque o cara fala, me passa o projeto da área da construção, que aí eu vou trabalhar o jardim, né? Aí você pega o projeto e vai trabalhar o jardim, né, do engenheiro civil que te passa lá. Então é importante, por isso que eu digo que o CAD acaba sendo, mesmo que você não goste e não venha trabalhar com CAD, alguma coisa para renderizar ou para pegar esse projeto e trabalhar alguma coisa e transformar ele num outro programa, tem que ser. Mas no CAD dá para se trabalhar projetos fantásticos também. Eu, especificamente, acho um pouco trabalhoso ainda renderizar, né? Mas qual que é a vantagem do CAD? É um programa que os arquivos ficam pequenos, né? Quando eu trabalho os outros programas, às vezes eu preciso de um computador muito mais potente para trabalhar projetos maiores. E o CAD, né, ele é um programa que eu consigo trabalhar qualquer projeto num computador médio tranquilamente. Os outros programas já vai exigir um pouquinho mais do computador, um programa, uma placa gráfica para você conseguir trabalhar, tá? Mas o CAD ele resolve muita coisa, né?
Mas se você quiser um pouquinho mais de trabalhar 3D, aí já tem programas, né? Você pode estar trabalhando aqui no caso o SketchUp, você pega o programa do AutoCAD, faz a conversão dele para SketchUp e você vem a trabalhar mais detalhe e trabalha já todo 3D, né? Mas é pesado o programa, você já precisa ter um computador um pouquinho melhor quando você vai trabalhar projetos maiores. Mas para projeto de casa e tudo, ele não é tanta informação, dá para trabalhar num computador tranquilo, computador normal. Mas para projeto muito grande, até igual esse aqui, dá para se trabalhar num programa, num computador aí i5, né? Já dá para, com um processador i5, já dá para trabalhar. Bom, agora já precisaria ter uma plaquinha de vídeo para ajudar, senão você vai demorar, acaba que o projeto demora até ele estar renderizando toda hora esses detalhes que você está colocando. Mas já fica um pouco mais, vamos dizer assim, mais detalhado, né? Você consegue movimentar, andar dentro do projeto. Então, não vou estar dando aqui a parte, que seria um curso, né, de AutoCAD, você tem que fazer o curso. O SketchUp, você faz o curso de SketchUp, né? Então, o curso de AutoCAD é maior que o curso de paisagismo que eu estou dando aqui, né? Então, dentro do paisagismo, dentro de um curso, né, de graduação em paisagismo, aí você vai estar estudando tudo isso que eu falei, seria às vezes uma disciplina. Nós teríamos aqui, no mínimo, umas 10 disciplinas para compor esse curso aqui, tá certo? Fora as disciplinas, se eu trabalhar mais soft, seria mais disciplinas ainda. Mas já vai te dar um pouquinho mais de agilidade, que você vai montando algumas bibliotecas, que vai facilitando uma biblioteca de plantas que você mais usa, né? Formato de piscina, que você já vai copiando, né? E formando a biblioteca para estar trabalhando os seus projetos também. Mas quando você tem um projeto muito grande, como esse aqui, né? Então seria um projeto que dentro desses programas, você trabalhar 3D, não dá para você trabalhar um projeto que teria aí, aqui um projeto teria 3, 4 quadras, né? Ou um parque, por exemplo. Eu trabalhar um parque com detalhe em 3D, não existe nenhum programa que você consiga, né, renderizar isso. Então aí a gente trabalha no AutoCAD, né, com pouco detalhe, que você consegue fazer projetos enormes. Aí sim, aí eu tenho, por exemplo, aqui um detalhe que eu quero mostrar em 3D. Eu pego essa parte aqui, né, e trabalho, né, especificamente e começo a trabalhar, por exemplo, aqui, ó, eu já trabalho ele tudo no AutoCAD e faço alguns detalhes, né, do projeto no SketchUp e depois eu jogo ele dentro na minha planilha, né, para mostrar, na hora que eu for mostrar para o cliente, né, a gente tem o projeto total e as partes em 3D que foi feito em outro programa, renderizado e jogado aqui para fazer, né, a sua maquete ali, né? Mas tudo isso aqui dentro de um programa que gasta pouca memória, né, para se trabalhar. Então, é um projeto muito grande. Então, você mostra, por exemplo, um parque, isso aqui é um detalhe do playground, né? Então, aqui é a praça total, né? Mas aí você vai colocando uns detalhes, né, do playground que você está querendo mostrar, né? E depois aqui a legenda, todo jeito tem que ter a legenda aqui do projeto, né? Você não pode deixar. Então várias posições, né? Aqui um outro projeto, né? A mesma coisa, estou querendo mostrar alguns detalhes em 3D ou numa perspectiva diferente para mostrar. Então, o total de árvore e tal, paisagismo e os elementos que você está trabalhando. Então, o AutoCAD, nesse caso, novamente, ele ajuda, né? Ele permite você fazer projetos muito grandes. Que, novamente, o AutoCAD, voltando, mas aí é usando a associação de mais de um programa, né? Então, aqui, o detalhe, né? Da passagem, você está entrando aqui, ó, e subindo, em um detalhe em 3D dessa área. Aí você quer mostrar que é uma subida, né? Aí você faz num outro programa, em 3D, só esse detalhe e joga aqui.
Mas se você colocar essa quantidade de informação tudo em 3D, o programa não roda. Então você tem que ir fazendo parte. Eu posso até fazer uma maquete total, faço um filme, depois vou somando os filmes, né, de um com o outro até chegar no final. Tá aqui mostrando só um detalhe que foi feito no SketchUp dessa passagem. Isso aqui é a rodoviária aqui de Uberlândia, né? Essa é a praça ali da rodoviária. Então a saída, né, deveria estar desse jeito, acaba que já foi feito o projeto, não terminou. E aqui um projeto também, um outro programa. Então existem programas específicos só de paisagismo, né? Esse aqui eu estou colocando o Land, né? Que é um programa com Auto Landscape, que é um outro programa específico para paisagismo, né? E normalmente é da mesma empresa que trabalha com Photo Landscape. Quem comprar o Auto Landscape, né? E normalmente ele tem esses 3 programas aqui, tá? Aliás, esses 2 aqui deles. Esse aqui já é Dynascape, que é um outro software, né? Então, quando você vai partir, você está trabalhando na área específica de paisagismo, aí esses programas aqui realmente facilita, né, o trabalho, né? Então já tem as bibliotecas todas neles, existem várias, a empresa vai dando suporte, né, para você nesses projetos. Então ele trabalha tanto a parte de arquitetura, então móveis, você tem uma gama de bibliotecas já específica para esse programa, todas as plantas praticamente que você quiser já vai estar dentro desse programa, só que é um programa um pouquinho mais caro, então você já tem que estar trabalhando, você vai pagar no mínimo, a última vez que eu vi era R$25 mil esse software, mas eu acredito que esteja mais que isso, talvez uns R$35 mil. É caro se você não estiver trabalhando, mas se você estiver dentro da área, acaba sendo um programa que vai facilitar seus trabalhos em muito, né? E aí ele tem a parte 3D, tem a parte de planimétrica, né? Então, a velocidade para você fazer um projeto, quando você tem o programa, é bem mais... Então, já ajuda bastante, tá? Então, o paisagista que está nessa área, ele vai ter que comprar isso aí mesmo, porque o tempo que você ia gastar com o AutoCAD ou com o SketchUp aí, você ia gastar 2 dias fazendo, você vai gastar alguns minutos, você faz o projeto desde que você já esteja com a ideia em mente, né? Então facilita, né, essas operações que já vem as bibliotecas prontas, é só você pegando ela. Então, esses programas, né, Edifícios Land, 3D Garden, Dynascape, né, e Auto Landscape e o Photo Landscape são os programas mais específicos para paisagismo. No caso, também existe, como eu falei, o AutoCAD trabalha muito bem, o SketchUp, né? E temos ainda para renderizar tudo isso aí, o Lumion, né? Que vai dar a planilha eletrônica com uma qualidade de realidade virtual muito melhor, né? Tem ainda o Freeway, que trabalha com um outro programa que auxilia, né? Você pode trabalhar com esses programas para estar trabalhando ou melhorando a qualidade do seu desenho, tá? Então, aqui mais ou menos isso aqui já é de um outro programa, né? Que já está trabalhando, que já é o Dynascape, que dá para se trabalhar, tá? E esse último aqui é utilizando que eu vou trabalhar na maquete, né? Então a maquete, esses programas que eu falei fazem também, mas eu não tenho nenhum desses programas, eu trabalho com AutoCAD mais o SketchUp e consigo também trabalhar. Inclusive essa maquete aqui, ela pode ser trabalhada com aqueles programas, que seria mais fácil, mas aqui eu vou estar mostrando, isso aqui foi feito com o SketchUp e passando pelo
Então, só para a gente ter uma ideia, estou parando o vídeo aqui, esse projeto que foi feito pelo SketchUp, onde eu baixei uma imagem onde foi baixada uma imagem, né, do Google Earth. Em cima dessa imagem, né, que estava uma área, foi trabalhado, né, para se fazer esse projeto. Então, de uma área, você baixa a imagem, em cima daquela imagem do Google Earth, você faz seu projeto em cima. Então, já ajuda bastante, né? Em vez de você... E depois você vai e faz algumas medições lá, só para conferir, ajustar a escala. Então, você já chega com esse projeto dentro do programa, do software, em escala real, tá? E depois você trabalha ele, né? Então, ajuda bastante. Eu ia perguntar como que o projeto você desenhou todos os pontos aí, não, já tem os detalhes. Aqui está fazendo um colorido na beira aqui do rio Araguari. Claro que aqui não foi um exagero. Viu o recurso que tem. Não dá para você dar esse movimento, o helicóptero funcionando, com gente andando. Então ajuda bastante esse software, tá? Aqui só voltando novamente na nossa biblioteca, né? O projetinho que foi feito é no SketchUp, né? Então mostrando aqui em 3D foi feito, eu baixei inicialmente a figura do Earth, né? Do Earth eu fui verifiquei alguns pontos, as árvores que tinha, né? Então na verdade no local nós temos essa árvore, eu tirei uma aqui para não atrapalhar a visão, mas tinha mais uma árvore aqui. Mas coloquei os bancos, que já existe lá, né? Existe esse poste de luz, né? E os demais, foi feito o projeto distribuir na planta. Aqui é a entrada da biblioteca, onde tem um detalhe, né? E ele está em 3D também. Então agora, você vai dar continuidade, né, às atividades que vocês vão entregar. Então vocês já fizeram o croquis e as fotos, a planilha de avaliação, o desenho em papel milimetrado e escala, né, no A1, no A4 e no A3. E agora vocês vão entregar então o projeto com os maciços das plantas sem nomes. E isso coloca me encaminha. Depois a relação de plantas, vocês começaram a trabalhar, vocês vão fazer uma pesquisa e começar a trabalhar possibilidades de plantas, né? E nessas plantas, né, numa segunda etapa, para terminar o portfólio, vocês vão fazer um orçamento, colocar a relação de plantas e colocar um orçamento, nem que seja, não precisa, se vocês quiserem fazer ele real, vai numa floricultura, numa flora, né? Veja o preço das plantas e coloca para vocês terem uma ideia, né? É claro que, por enquanto, nós não vamos trabalhar a parte de jardinagem, custo de mão de obra, e depois o projeto final, onde vai vir com tudo isso aí. Então, o portfólio, então vocês vão ter a relação de planta, aqui um exemplo de planilha, né, que já passei para vocês, vai estar no portal na aula passada, onde vocês vão fazer uma relação de o que vai ser comprado, calcário, adubo. Nesse caso aqui, vou utilizar o conhecimento do engenheiro agrônomo, né, que esteja fazendo aqui. Caso contrário, teria que fazer um curso de jardinagem para aprofundar um pouquinho mais nesses detalhes aqui, tá certo? Então, chegando até o custo do final do projeto, para você apresentar para a pessoa que vai estar te pagando. É claro que nenhum projeto desse aqui você vai estar aí dando início, a pessoa tendo confiança, ele te paga um valor, né, inicial, você só entrega um projeto depois do pagamento total, né? Porque é comum e nem mostra muito e nem deixa material com a pessoa, senão ela depois fala, não, eu mesmo vou fazer um projeto, principalmente projeto pequeno. Ah, não quero mais não. Não, isso aí tem que ser pago em etapas, né, de acordo com o que você mostra, de maneira tal que a hora que você passar, ele já tiver a ideia do projeto total, ele tem que te pagar o total também.
Então, e o projeto final que vocês vão estar entregando no portfólio seria nessas condições aqui, tá? Em outros anos eu passo um projeto também, eu vou deixar para esse ano que cada um execute o seu projeto. Espero que não seja tão pequeno, né? Para que não dê a parte didática de vocês. Mas tem que conter no projeto, então, o que está faltando aqui, a parte de irrigação. Você vai fazer um desses desenhos que vocês fizeram, né? Um vai estar fazendo o projeto final e o outro projeto de irrigação também que vai estar vindo junto, tá? Que vai ser enviado, ok? E aí, né? Aqui mais um detalhe do nosso projeto da escola, né? Mostrando uma visão geral. Se você fosse fazê-lo no plano, ficaria dessa forma aqui. E aqui já uma divisão tridimensional do mesmo projeto, né? Como que você estaria vendo, né, nessa entrada saindo do refeitório. Ok? Então a gente fica por aqui, né? E depois a gente trabalha num outro momento a montagem do jardim em si. Ok? Então até mais, até a próxima aula.